Saúdo a todos, a graça e a paz de Cristo Jesus. Foi emocionante, não foi? Quando entrou-se triunfalmente, né? Cristo Jesus. Como foi bom de se ver. Como foi bom louvar ao Senhor junto com a igreja, vendo essa cena, né? Eu quero compartilhar um pouquinho com os irmãos. O rei chegou. Quem é esse rei? O rei chegou. O rei da glória chegou. E quem é esse rei? Abramos, por gentileza, abra a tua Bíblia. Mateus 21, um relato da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Assim diz a palavra do nosso Deus, Mateus 21, Evangelho de São Mateus, capítulo 21, a partir do primeiro versículo. Assim diz a palavra do nosso Deus: quando se aproximaram de Jerusalém, a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: ide à aldeia, que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta Zacarias. Dizei à filha de Sião: eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em um jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos, e tendo feito como Jesus lhe ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e os outros cortavam ramas de árvores, espalhando-os pela estrada. E as multidões, tanto as que o precediam, como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. E entrando eles em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: quem é este? E as multidões clamavam: este é o profeta Jesus de Nazaré de Galileia. Vamos orar? Senhor, louvamos o teu nome, porque o teu filho entrou triunfalmente em Jerusalém, como oferta preparada, Senhor, para o sacrifício. Nós louvamos o teu nome, Senhor, porque desde a eternidade foi o teu plano redimir a tua igreja. Por isso, juntos estamos aqui para louvar e bendizer o teu santo nome, Senhor. Clamamos, Pai querido, fala aos nossos corações. Clamamos, Senhor, continua a falar agora por intermédio da tua palavra. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém? Que relato bonito. Ao sair de Betânia, Jesus passou o sábado em Betânia. Como judeu, descansou no sábado. Jesus envia 2 discípulos no domingo a um pequeno vilarejo, Betfagé. Jesus lhes dá instruções detalhadas. Vai até
o início do vilarejo, e lá vocês vão encontrar uma jumenta com um jumentinho. Me tragam. Sobre o jumentinho, Jesus montaria. E olha que interessante. Muitos comentaristas têm mencionado o fato de que reis não montavam em jumentinho. Montavam em cavalos, corcéis. Jumentinho não era animal digno de rei. Mas o Rei da Glória entrou triunfalmente em Jerusalém, em cima de um jumentinho. Humilde, singelo, modesto. O cavalo é um animal de guerra que demonstra orgulho, grandeza. Jesus, porém, não apareceu em carruagens ou cavalos, nem acompanhado de soldados, como seria o usual na época. Não imitou os conquistadores e homens violentos romanos. Nós precisamos nos lembrar que Jerusalém, Judá, estava sob domínio romano. Eram tratados com violência, como déspotas. Queridos, Jesus ele prefere entrar em cima de um jumentinho, como príncipe da paz. Da paz. Os discípulos foram com os animais. Jesus subiu em cima do jumentinho. E aí Mateus e João, eles veem esse episódio como cumprimento de uma profecia. Zacarias 9:9. Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, alegra, ó filha de Jerusalém. Eis aí, vem o teu rei. Justo e salvador, humilde, montado em um jumento, num jumentinho, cria de jumenta, o príncipe da paz, o rei da glória, entra em Jerusalém, em cima de um jumentinho, cumprindo assim a profecia. A maioria das pessoas que acompanhavam Jesus, desde Betânia, estende suas roupas, como foi visto agora aqui. Outros cortam ramos de árvores e forram o caminho por onde Jesus estava passando. A caravana de peregrinos já tinha uma multidão em Jerusalém. Uma semana depois seria? Qual festa? A Páscoa. Essa caravana que havia chegado antecipadamente em Jerusalém, ouviram que Jesus, o Jesus que ressuscitara dos mortos a Lázaro, ele estava a caminho de Jerusalém. Eles vão até Jesus, eles se precipitam pela porta oriental a fim de ter um encontro com Jesus. Com ramos de palmeiras cortados, avançam até receber Jesus. A multidão que acompanha Jesus tem os seguintes componentes. Quem estava seguindo Jesus? Os 12 discípulos, uma multidão que saiu com Jesus de Betânia, peregrinos que estavam em Jerusalém, foram ter com Jesus, e alguns fariseus hostis. Até fariseu estava acompanhando Jesus. Ao descer a encosta, ao descer o Monte das Oliveiras, ele chega perto de Jerusalém, a entrada de Jerusalém. E todo mundo, menos os fariseus, começam a gritar: Hosana ao filho de Davi,
Bendito que venha em nome do Senhor, hosana nas maiores alturas. Salva-nos, Senhor. Salva-nos, Senhor. Jesus é o Salvador. Jesus é aquele que veio nos salvar. Jesus sabia que as pessoas que estavam exultando o seu nome, celebrando o seu nome, muitos deles não tinham a compreensão de quem ele era. Qual era a intenção dele? O fato é que muitos deles queriam um rei em cima de carruagem. Muitos deles queriam um rei em cima de um cavalo, de um corcel. Eles queriam um rei que expulsasse os ocupantes romanos. Eles queriam um rei que os libertasse das questões mundanas e não do pecado. Em suma, não estavam interessados em um rei montado e um jumentinho, o rei da paz. Lucas relata que os fariseus, ao ouvirem o povo celebrando o nome de Jesus, fora de si e com inveja, eles repreendem Jesus. Eles falam com Jesus: mestre, repreende a multidão. O que Jesus responde? Eu lhes digo que se estes ficarem em silêncio, as próprias pedras clamarão. Era um momento triunfal. Era um momento de glória. O Rei da Glória entra em Jerusalém como uma oferta preparada para o seu sacrifício. Quando Jesus entra em Jerusalém, a cidade toda se agita. E perguntam: quem é este? Quem é este? E a resposta é: este é o profeta Jesus de Nazaré, da Galileia. Aleluia. Quem é esse Rei da Glória? Como ele se apresenta? Como ele é visto? Primeiro, é necessário lembrar que o profeta anunciou que o rei teria a aparência de um servo sofredor. O profeta Isaías, ele afirmou que o Rei da Glória teria a aparência de um servo sofredor. Isaías 53, 2, 3 e 7. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer, e como que quem os homens escondem o rosto. Era desprezado, dele não fizemos caso. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. Quem é o Rei Jesus? O Senhor forte e poderoso, o Rei da Glória? Segundo o profeta Isaías, o Rei da Glória é aquele que marcou o seu tempo, aquele que marcou a história, não com os rudimentos deste mundo, não com as grandezas deste mundo. O que chamava a atenção de Jesus não era a aparência, não era a beleza, não era a formosura dos moldes deste mundo. Tanto que o Rei da Glória entra em Jerusalém em cima de um jumentinho. Jesus é o servo sofredor. Jesus é aquele que carrega para a cruz as nossas dívidas, as nossas dores. A entrada triunfal é um anúncio de que a oferta está preparada, porque Jesus é o servo sofredor. Segundo os critérios deste mundo, o Rei da Glória
foi como quem os homens esconde o rosto. Quem foi o Rei da Glória? Se formos olhar para os moldes deste mundo, é alguém que nós escondemos o rosto. Homem de dores. Homem que sabe o que é padecer. O profeta prediz que o Rei da Glória seria desprezado, rejeitado, oprimido e humilhado. O Rei da Glória é o servo sofredor. Queridos, este é o Rei que entronizamos. Este é o Rei que engrandecemos, o Rei que morreu, o Rei que sofreu, o Rei que pagou as nossas dívidas. A entrada triunfal é a preparação da oferta de libação, a oferta que nos libertaria da escravidão, do pecado. Quando o apóstolo Paulo fala aos filipenses sobre o que precisou acontecer com Jesus, o Filho de Deus, o Rei da Glória, para que ele pudesse ser o Salvador, o Redentor da igreja, nós vemos que o Rei da Glória, Jesus, ele precisou se esvaziar de si mesmo. Ele precisou assumir a forma de servo. Ele precisou se humilhar. O Rei da Glória entra em Jerusalém em cima de um jumentinho. O Rei da Glória se humilhou, se esvaziou, assumiu as formas de servo. O Rei da Glória na eternidade se esvazia, se humilha e assume a forma de servo. Esse é o nosso Rei. O Rei que veio servir. O Rei que é o príncipe da paz. O Rei que traz salvação. O evangelista Lucas relata que o nascimento do Rei da Glória, olha que interessante, irmãos, o nascimento do Rei da Glória, enquanto uma multidão do exército celestial louvava a Deus dizendo: glória a Deus nas maiores alturas. O Rei da Glória, Jesus, era colocado em cima de uma manjedoura na estrebaria, porque não havia lugar para ele na estalagem, na hospedaria. O nascimento do Rei da Glória é marcado pela humildade de ser deitado em sua primeira noite num comedouro de animais. Este é o Rei da Glória, que marcou a história, não com pompa ou glória. Sua vinda, seu nascimento, não foi nada esplendoroso. Pelo contrário, seu nascimento é modesto, simples, humilde e singelo. Este é o Rei da Glória. Não teve berço de ouro. Alguém que as pessoas escondiam o rosto. Alguém que sabia o que é padecer. Este é o Rei da Glória. Singelo, modesto, humilde. Seu ministério foi marcado pelas rejeições. Foi rejeitado pelos líderes religiosos. Não poucas vezes esses líderes religiosos fizeram um acordo para matar, para assassinar o Rei da Glória. Jesus, o Rei da Glória, foi chamado de glutão e beberrão. Amigo de publicanos e pecadores. Jesus é acusado de blasfemador. Ele também é acusado de estar fora de si, de estar possesso de Beelzebul e de expulsar demônios pela maioria dos demônios.
Jesus não é reconhecido pelos homens, irmãos, que representavam Deus na época. Em vez disso, ele é perseguido e caluniado. Esse é o Rei da Glória, a quem servimos. Pastor, por que o senhor está falando tudo isso? Era para estar exaltando o Rei da Glória. Queridos, essa é a exaltação do Rei da Glória. Ele veio para viver isso, por causa da sua igreja. Essa é a exaltação do Rei da Glória, ser humilhado, ser caluniado. Ele veio para esse fim. O Rei da Glória experimenta morte ultrajante, vergonhosa, cruel, humilhante. O Rei da Glória é crucificado entre malfeitores. Antes de ser preso, o Rei da Glória é traído. O Rei da Glória, ele sofre com seus discípulos o abandonando, negando-o. O Rei da Glória, ele é preso e julgado injustamente. Antes de ser, além de ser preterido pela multidão ao escolher Barrabás. Que Rei da Glória é esse, pastor? Que Rei da Glória é esse que veio sofrer? Sua entrada triunfal não tem nada de triunfal. Quando olhamos para a sua vida, tudo o que foi dito realça ainda mais a verdade que Jesus disse diante de Pilatos. O que Jesus disse diante de Pilatos? O meu reino não é deste mundo. Por isso o Rei da Glória sofre, é humilhado, mas está sendo exaltado. Porque o meu reino, o reino de Jesus, não é deste mundo. Jesus não olha como o mundo olha. Jesus não vive como o mundo vive. Os valores de Jesus não são os valores deste mundo. O meu reino não é deste mundo. Jesus é o Rei da Glória, a imagem do Deus vivo, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o Rei da Glória. Jesus é o Rei da Glória. Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu todo o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus é o Rei da Glória. Partindo para o encerramento, quero aplicar esse texto ainda com duas ideias. Primeiro, Jesus, o Rei da Glória, que na sua humilhação humilha a glória humana. O Rei da Glória, na sua humilhação, humilha a grandeza humana. O Rei da Glória, na sua humilhação, ele é exaltado sobre todo nome. Toda capacidade humana, todo conhecimento humano, toda exaltação do homem não passa de ilusão. Pois quanto mais capaz esse homem acha que é, mais distante está da verdadeira vida. Ele não passa de um poço
de vaidades e orgulho. Escravo do pecado. Perdido. Miserável. Tem tudo, mas não tem nada. É rico, mas é miserável. Esse é o homem sem Jesus. Esse é o homem sem o Rei da Glória. O Rei da Glória resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Quem olha para o Rei da Glória se vê do jeito que é de verdade. E como eu sou de verdade, pastor, miserável, perdido, sem Deus e sem esperança. Mas ao mesmo tempo, o Rei da Glória, nele nós encontramos libertação e vida. A entrada triunfal. Jesus entra em Jerusalém. Todos aclamam Jesus como alguém vindo de Deus para a libertação, para a salvação. Isso é a oferta preparada, porque na sexta-feira da paixão somos todos em Cristo, no seu sacrifício, libertos, salvos, redimidos. Na humilhação, Jesus humilha as grandezas humanas. Jesus humilha toda a glória humana e é exaltado. Jesus, o Rei da Glória, ele é a oferta perfeita e agradável a Deus. Eu quero terminar pensando sobre isso. A entrada triunfal foi a preparação, a manifestação da oferta perfeita e agradável a Deus. Na sexta-feira, como eu disse, ele seria morto, crucificado. A nossa vitória está na humilhação de Cristo. E na humilhação de Cristo, ele é exaltado. Por quê? Porque na sua humilhação está a nossa vitória. Vitória. A entrada triunfal de Jesus é o anúncio de que o sacrifício perfeito vai ocorrer. O Rei da Glória derrota o inimigo lutando? Não, se entregando, morrendo. A morte e o pecado são vencidos, pois o Rei da Glória se entrega como o cordeiro mudo que tira o pecado do mundo. Ele é sacrificado, ele é morto para a remissão dos nossos pecados. A glória do Rei é o seu sacrifício perfeito e agradável a Deus. O Rei forte e poderoso, poderoso na guerra, vitorioso nas batalhas, ele vence o inimigo se entregando. O Rei da Glória, que é servo e sofredor, dá a vida em resgate de muitos. Esse é o nosso Rei. Sua entrada triunfal foi apenas a manifestação de que a oferta perfeita e agradável já estava pronta, preparada. E em breve, o sacrifício perfeito e agradável iria ocorrer. Que possamos dizer, como aquela multidão, agora consciência, com discernimento, Hosana, Hosana, Hosana ao Filho de Davi. Bendito aquele que vem, em nome do Senhor. Vamos orar?